Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Eu quero ler com vocês Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E diz assim, Josué 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te entregamos os nossos ouvidos, te entregamos o nosso coração. Fala conosco, Pai, pela pregação da Tua palavra, usa a minha vida, Senhor. Encontra os nossos corações nesse dia, Pai, e toca-nos e desperta-nos e nos dê uma direção e nos desafie, Senhor. Nós queremos sair deste lugar, Pai, diferentes de como entramos, Pai. Que o Senhor fale conosco, nós te pedimos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Esse texto fala sobre Josué, na verdade fala sobre uma transição de liderança no povo de Deus. Moisés havia sido um grande líder, na verdade a maior referência que aquele povo tinha era a liderança, era a vida, era o exemplo de Moisés. Moisés havia sido usado por Deus e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para libertar o povo do Egito. Se você lembra da história de José, José teve um sonho, Deus falou com ele, e ele foi o segundo homem ali do Egito, e ele poupou a terra da fome, porque Deus estava com ele, Deus lhe deu direção. Mas depois de um tempo morreu aquele faraó, aquele rei do Egito, e no lugar ficou um outro que não conhecia José e que não conhecia aquele povo e que na verdade ficou intimidado porque o povo de Deus cresceu tanto naquela terra do Egito que eles falaram: não, nós precisamos dar trabalho para esse povo, nós precisamos fazer algo para que eles não prevaleçam sobre nós, para que eles não façam uma rebelião aqui no Egito. Né? E aquele povo ele é escravizado, aquele povo de Deus ele é sobrecarregado de trabalho, e Moisés foi levantado por Deus para libertar aquele povo da escravidão, e com muitos sinais, com muitas maravilhas, com mão forte, o Senhor tira aquele povo do Egito e liberta aquele povo para que eles possam ir ao deserto adorar ao Senhor. Moisés era um homem de Deus, Moisés havia feito o seu papel, havia cumprido o seu chamado, mas aqui o texto começa dizendo no versículo 1 que Moisés morreu.
e que e que Deus precisava de uma outra pessoa para ficar no lugar de Moisés. E aí Deus fala com Josué, e Deus desperta a vida de Josué, e ele chama a vida de Josué e fala: Josué, agora eu preciso de alguém, e eu quero que você vá à frente, eu quero que você esteja à frente do meu povo. E era um grande desafio na vida de Josué. Josué, ele aprendeu com Moisés, ele caminhava junto, ele servia Moisés, ele amava a Deus, amava aquele povo, assim como Moisés. Mas agora era um tempo novo na vida de Josué. Ele recebeu de Deus um chamado, uma direção. A promessa de Deus era levar aquele povo da escravidão para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra onde vai ser a terra do povo de Deus, aonde Abraão havia peregrinado, aonde Jacó, aonde Isaac haviam visto aquela terra, mas não era deles. E havia uma promessa de que Deus entregaria esta terra ao seu povo. E eles estavam no meio do deserto. Ainda não havia acontecido essa promessa. Então Josué, ele é chamado por Deus para continuar a obra de Moisés e para ser um instrumento de Deus para que aquela promessa se concretizasse na vida daquele povo. E aqui fica bem claro uma coisa no texto que nós lemos, que Deus ele deixa aqui bem claro para Josué que ele precisava ser forte e corajoso para este novo tempo. Nós lemos isso aqui 3 vezes, versículo 6, versículo 7 e no versículo 9. Ele fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não te espantes, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu fiquei pensando sobre coragem, sobre ser forte e ser corajoso. Se Deus falou isso para Josué, sobre um tempo novo na vida dele, eu fico pensando para a minha vida e para a tua vida. Nós estamos diante de um ano novo, estamos diante de um novo ciclo nas nossas vidas, estamos diante de novos desafios, né? Eu estava pensando essa semana, e na verdade assim, a cada dia é assim, mas quando vira o ano parece que isso fica mais claro, né? Como se Deus nos desse uma folha em branco e falasse: aqui está o seu ano de 2021, o que você vai escrever nesse ano? Quais serão as suas escolhas? Quais serão as suas atitudes? Né? Cada dia que a gente acorda é assim, Deus nos dá uma folha em branco e nós temos que escolher como vai ser o nosso dia. Mas quando vira o ano, parece que isso fica ainda mais claro, né, nas nossas mentes. E se Deus falou para Josué, diante de um grande desafio, que ele precisava ser forte e corajoso, escute Deus falar para você essa manhã que você precisa ser forte e corajoso para o que Deus tem para você neste ano. Amém? Então eu comecei a pesquisar sobre isso, eu procurei no dicionário o que significa a palavra coragem. E lá no dicionário, né, via Google, diz assim: coragem é a moral forte perante o perigo, perante os riscos. Também traduzido como bravura, intrepidez. Também tem um significado aqui sobre coragem: firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocionalmente ou moralmente difícil. Isso é coragem no dicionário que temos, no dicionário da língua portuguesa. E a palavra aqui no original, no texto, na Bíblia, né, em hebraico, Velho Testamento, a palavra aqui é amates, para coragem, quando ele fala seja corajoso, tenha coragem. E significa, nessa palavra original, significa ser forte, significa ser alerta, significa ser bravo, resoluto, audacioso, ser sólido, fortalecer, significa também assegurar, ser determinado, confirmar-se e persistir. Muitos significados, né, para uma mesma palavra. E ela aparece várias vezes na Bíblia. Cada hora com um significado desses que eu falei aqui. Então eu percebo que quando Deus fala sobre coragem e sobre força, Ele está falando em 2 sentidos. Essa expressão seja forte, seja corajoso, Ele está falando aqui em 2 lados. Existe o lado da solidez, da perseverança, da constância, sabe, de estar bem resolvido, de ser sólido, e
lugar onde nada te atrapalha, nada te faz cair, nada te faz voltar atrás, nada te derruba, nada te reduz. Consegue enxergar isso? E também existe um outro lado dessa expressão seja forte e corajoso, que é o lado da força extra, o lado da bravura. Bravura me fala sobre isso, sobre ser além, sobre fazer um esforço além, sobre estar alerta, também foi um dos significados que nós vimos. É aquela pessoa que faz um pouquinho além do normal. Ela deposita um pouco mais de energia, ela se esforça, ela dá um pouco mais de atenção, ela gasta um pouco mais de tempo sobre aquele assunto, ela é audaciosa. Então, ter coragem aos olhos de Deus, eu vejo aqui, que diz respeito a nós termos uma vida constante, a nós termos uma vida firme, a nós perseverarmos, a nós persistirmos e, além disso, nós depositarmos um pouco mais de energia, nós irmos além, nós sermos audaciosos e termos bravura, porque Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas neste ano. Você acredita nisso? E isso vai depender da tua postura, isso vai exigir de você estar firme, isso vai exigir de você ser inabalável. Nada do que vai acontecer vai te derrubar, nada vai te reduzir, nada vai te fazer voltar atrás, nada vai te fazer desistir. E além disso, Deus conta com a tua força, com a tua bravura, com a tua energia a mais, com você fazer um pouquinho além do normal para viver o que Deus tem para a sua vida neste novo ano. Amém? Amém? Aleluia! Você vai precisar dessas duas coisas neste ano, e eu vou precisar também, e Josué precisou, de constância e de fazer um pouco a mais do que o normal. A verdade, a palavra de Deus, ela tem exemplos por toda ela, de homens e mulheres que fizeram isso, que tiveram uma palavra de Deus, e que essa palavra de Deus e essa direção, esse chamado exigiu dessas pessoas constância e também bravura, e também fazer um pouco a mais. Nós temos muitos exemplos, eu poderia falar centenas de personagens da Bíblia, mas eu quero falar um pouquinho sobre Moisés. Quando Deus fala com Josué, ele tem Moisés muito claro na sua mente, porque foi o exemplo que ele teve até a semana passada, foi o exemplo que ele teve até o mês passado. Moisés era ali o seu referencial, o seu líder. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o exemplo na vida de Moisés. Amém? Deus prometeu libertar aquele povo da escravidão. Eu falei sobre isso. E Deus chama Moisés, e Deus fala com ele no meio de uma sarça, no meio do deserto. No meio do deserto. E há um fogo ali naquela sarça, naquela arvorezinha, naquele arbusto. E Moisés chega ali para ver o que estava acontecendo, e Deus fala com ele, Deus chama a vida dele. Só que entre o chamado de Deus e a libertação do povo, houve um tempo. Houve um tempo, e isso me mostra que a palavra de Deus leva um tempo. Então, se Deus falou algo com você e não aconteceu, falou com você ontem, não aconteceu hoje, fica tranquilo, leva um tempo, mas vai acontecer, está tranquilo. Se Deus falar com você algo hoje, talvez não aconteça semana que vem, mas vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Amém? É isso aí. E Moisés, ele dá um monte de desculpas para Deus quando ele é chamado por Deus. Ele fala: Senhor, eu não sei direito falar, eu sou gago, eu tenho problemas de fala, eu tenho, timidez, vergonha, não consigo falar diante de outras pessoas. E ele, na verdade, nem Moisés acredita no que Deus iria fazer através da vida dele. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, Muitas vezes a gente não se sente capaz de algo. Muitas vezes eu olho para a minha limitação, eu olho para a minha própria sabedoria, para o meu próprio recurso, para a minha própria conta bancária, e eu vejo, não vai dar certo isso aí. Quantos já se sentiram assim? Foi só eu? Obrigado, hein, gente, isso aí. Mas muitas vezes Deus é bom em fazer isso. Deus é bom em nos dar sonhos que nós não vamos conseguir fazer sem Ele. Deus é bom em fazer isso, em colocar desejos no teu coração, que você dependa exclusivamente dEle, que você precise do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Então, fica tranquilo, tá? Mas Moisés, ele estava meio confuso, até que ele aceita,
né? Até que ele aceita ir. Deus fala para ele, então chama Arão, o teu irmão, se você não quer falar, Arão vai falar por você, você fala com Arão e Arão fala, mas vai que você tem que ir, eu te chamei, né? E ele aceita e ele vai falar com o Faraó. E é interessante, eu li um texto aqui, vou ler com vocês, Êxodo capítulo 6, porque assim, primeira tentativa de Moisés para falar com o Faraó, dá tudo errado. Dá tudo errado. Ele fala, Faraó, ele vai lá na presença de Faraó, ele fala assim, ó, Deus da terra e do céu está aqui, me mandou, o eu sou, me mandou, para que, com essa ordem, deixe o meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. E aí Faraó falou assim, não vai não. E na verdade, Faraó fica tão bravo com aquilo, que ele dá uma ordem aos chefes lá do povo, do trabalho do povo, para que eles pegassem mais pesado com eles. Fala assim, olha, esse povo aqui ele está ocioso, porque eles estão com umas ideias aí de querer ir para o deserto, então quer dizer que o trabalho deles está bem tranquilo, né? Então você vai fazer o seguinte, antes a gente dava palha para eles fazerem tijolos, a Bíblia diz que eles fabricavam tijolos, agora você vai fazer o seguinte, você não vai mais dar a palha para eles vão ter que buscar a palha e vão ter que entregar a mesma quantidade de tijolos, vamos apertar o trabalho deles para eles pararem de ficar pensando sobre isso. E é isso que acontece. Então, na verdade, a primeira tentativa de Moisés, ela é frustrada, digamos, porque dá tudo errado, parece que as coisas pioraram ao invés de melhorarem para aquele povo, né? E Êxodo 6, 2 a 9 diz isso, ó, falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Essa é a segunda vez que Deus fala com Moisés, né? Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Versículo 8, e vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Versículo 9, bom, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Segunda vez Deus fala com Moisés, e ele lembra Moisés, falou assim, Moisés, talvez você esteja um pouquinho desanimado, porque não deu certo o que você fez, mas eu tenho uma promessa, eu tirei esse povo, eu vou tirar esse povo do Egito, eu tenho uma terra para este povo, eu tenho um destino para este povo, eu tenho sonhos para essas pessoas, e não é Faraó que vai impedir, não, você vai lá e vai dizer aos filhos de Israel que eu tenho isso para eles, você vai lembrá-los das minhas promessas. E aí versículo 9, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 10, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Bom, Moisés estava se sentindo mal, mas Deus fala de novo com ele. Não, você vai e vai dar certo. E isso me faz pensar que tantas vezes a gente, ou eu ou você, talvez tenhamos feito projetos e para um começo de ano, e muitas vezes a gente vai na primeira tentativa e na primeira oportunidade parece que não dá certo, parece que dá tudo errado. Se isso acontecer com você, saiba que aconteceu com Moisés também.
O importante é você estar na presença de Deus, porque quando Deus fala de novo com Moisés, o coração dele se anima, se reanima. Quando Deus fala com Moisés, ele refresca a visão, ele relembra as promessas. E aí Moisés, ele sai dali de novo e ele fala ao rei do Egito, ao faraó. E a história a gente já sabe. Na verdade, Deus manda pragas, Deus faz muitos sinais naquela terra. E no final, o povo é liberto. O faraó mesmo fala, podem ir embora, vão embora. E eles vão embora, não vão de mãos vazias, eles vão com os bens daquela terra. Eles vão embora saqueando a terra do Egito, porque Deus cumpre as suas promessas. Amém? Deus cumpre as suas promessas. Se no meio do caminho você se sentir como Moisés, ou se talvez fazendo a sua listinha de alvos, como o Samuel comentou aqui, talvez você se lembrar, puxa, esse alvo está na minha lista há 3 anos, eu não consegui fazer isso há 3 anos, mas isso queima tanto no meu coração, eu tenho vontade de fazer isso aqui. Então, não desista, porque Deus falou novamente com Moisés, você não sabe falar bem, não tem problema, vai sem falar bem, porque eu estou com você. Eu estou com você, com Arão. Você vai ver grandes sinais. Faraó vai ceder. As coisas vão acontecer, porque eu te chamei para isso. Que nessa manhã você se anime, você fortaleça o teu coração, crendo nisso, que aquele Deus que nos chama, Ele é fiel para cumprir. Se Deus colocou um desejo, um sonho no teu coração, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem como não acontecer? Se você estiver guardado em Deus, se você guardar o teu coração, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Amém? Moisés precisou disso que nós falamos de coragem. Né? Ele precisou ser constante. Ele precisou não desistir. E ele precisou pôr um esforço a mais. Ele já tinha visto que ele não falava bem, ele já tinha tomado um fora, um não de Faraó, mas Deus pede a ele um esforcinho a mais, vai de novo lá, fala de novo com Faraó, fala de novo com os filhos de Israel, porque eles também se desanimaram por causa do trabalho. Vai e fala de novo, faz mais uma vez, dá mais um pouquinho de atenção a isso aqui, se esforça um pouquinho a mais, vai de novo. A verdade é que existe um preço para nós vivermos, um preço que nós precisamos pagar para vivermos as promessas de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu queria falar para você. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Porque existe um preço. E alguém pode dizer, você pode pensar, mas Jesus já não pagou todo o preço? E existe uma grande discussão teológica sobre isso, o evangelho da graça. Deus já pagou o preço? É verdade, Jesus já pagou o preço. Mas eu pus aqui nas minhas anotações, existe um contraponto entre o evangelho da graça e a minha postura pessoal. As duas coisas precisam caminhar juntas, na minha vida e na sua vida. E tem um texto que fala muito bem sobre isso, que é Romanos 8, nós vamos ler aqui, mas as pessoas elas confundem muito isso. Jesus já fez tudo, então eu não preciso fazer nada. Não é bem assim, não é bem assim. Jesus já fez tudo no que diz respeito à nossa salvação. Vamos ler juntos, Romanos 8, 31 ao 35, Paulo está falando ali aos romanos, e ele fala assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Vocês conhecem esse versículo, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando do que aqui? Está falando de Deus, está falando da iniciativa de Deus ser por nós, está falando da bênção de Deus que vem até nós, do favor de Deus, da atitude de Deus em relação às nossas vidas. E ele continua falando, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, está falando de graça, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É verdade, essa é a atitude de Deus, essa é a intenção de Deus, esse é o coração de Deus. Se tem alguém que está, a pessoa mais interessada em que você tenha um 2021 de bênçãos e de vitórias, é o Senhor. Ele é a pessoa mais interessada em nos abençoar, em nos fazer vitoriosos neste ano. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há acusação para aqueles que estão em Jesus. Está falando sobre salvação.
você foi salvo, você entregou sua vida ao Senhor, não existe acusação sobre a sua vida. Todo pecado que era contra você foi cravado com Jesus lá na cruz. Você está livre de acusação. Você tinha uma dívida com Deus, mas Ele foi o redentor das nossas vidas. Jesus se colocou no lugar do nosso pecado, pagou o preço por nós. Amém? Aí ele fala, quem os condenará? Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo está dizendo algo seguinte, no que depende de Deus, Ele deseja e Ele vai te abençoar. Ele apaga o teu pecado, Ele tira toda acusação sobre a sua vida. Jesus pagou o preço e hoje Ele está à direita de Deus, está intercedendo por nós. Deus é por nós. Ele não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará tudo o que nós precisamos? Esse é o amor de Deus. E aí Paulo fala, eu tenho certeza que não há tribulação, não há eventos externos, não há coisas naturais, não há guerras ou perseguição, ou coisas de homens, ou necessidades, fome, nudez, não há perigo, não há nada que possa te separar do amor de Deus. Não há nada que possa impedir esse amor de Deus, essa graça de Deus de chegar e de alcançar a sua vida. Você fica feliz por isso? Glória a Deus por isso. Nós lemos o 35, né? Do 36 ao 39, ele fala sobre postura. Até aqui ele está falando sobre graça. E aí no 36 ele fala o seguinte, como está escrito, Romanos 8, 36. Como está escrito, versículo seguinte, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então ele está falando o que aqui? Que existe uma morte para as nossas vidas. Jesus morreu, nos deu vida, nos deu salvação. A parte de Deus para nós está tudo certo. Mas existe uma parte nossa nesse relacionamento e nessa comunhão. Que existe um caminho de renúncia, é o que ele diz, por amor a ti, por amor a Deus, nós muitas vezes precisamos morrer algumas coisas nas nossas vidas, precisamos renunciar a algumas coisas nas nossas vidas, precisamos pagar um preço. E aí ele fala do versículo 37, em todas essas coisas, porém, todas essas lutas, essas mortes e todas essas escolhas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa postura em alinhamento com o coração de Deus nos garante vitória. Nos garante vitória. Aí ele fala, versículo 38, porque eu estou bem certo. E aí ele está falando sobre ele agora. Na minha ótica, eu como filho de Deus, não é mais aos olhos de Deus, mas eu estou bem certo na minha ótica, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que ele está fazendo aqui é falar a decisão dele. Paulo está falando o seguinte, tudo bem, Deus já fez tudo por mim, não há nada que possa controlar o amor de Deus, impedir o amor de Deus ou subjugar o amor de Deus, não há eventos externos, não há perseguição, não há necessidades, Deus me ama. E qual é a minha postura? Quer saber de uma coisa? Não importa a morte, não é a vida, não é uma dificuldade, não é um problema na minha casa, não é uma crise financeira, não é uma frustração pessoal, nada vai me separar do amor de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu estou decidido a nada me afastar, me deixar longe do amor de Deus. Esse é o meu caminho, essa é a minha escolha. Ele fala, eu vou ser entregue à morte todo dia, eu vou caminhar por amor a Jesus. Amém? Então você entende, existe a graça de Deus que é completa e é incondicional.
e é perfeita, mas existe uma postura como filho de Deus. Qual é a minha postura? Qual é a sua postura diante da graça de Deus? É isso que vai dizer nas nossas vidas, se nós vamos viver ou não as promessas de Deus para nós. Mas muitas vezes as pessoas não gostam dessa parte, né? E não querem pagar um preço para se viver a promessa, o sonho de Deus para a sua vida. A gente vive numa sociedade onde as pessoas não gostam de pagar por nada, né? Se você puder ter um desconto na feira, você tem um desconto, né? Isso é um exemplo pequeno. Se você puder usar um voucher de desconto no aplicativo, lá você usa, não é verdade? Quem quer pagar mais caro aqui? Ninguém, né? Eu também não. Dessa vez eu me incluo. Mas essa é a nossa sociedade, e isso só reflete, muitas vezes reflete, na atitude que nós temos com Deus, né? A gente está numa era que é a era das facilidades. A gente tem aplicativos que nos dão conforto. Se você quiser, com 2 toques no seu celular, a comida chega até você. Se você quiser, com 2 toques no seu celular, chega um carro confortável, com ar-condicionado, e te leva para onde você quiser. Conforto. Né? Nós estamos acostumados a isso nos nossos dias. A gente está nessa era, né? Nessa sociedade. A lei do menor esforço. Que eu puder fazer, me desgastar o mínimo, eu vou fazer, né? E, inclusive, até o crescimento dessas empresas mostram isso. O crescimento dessas empresas de tecnologia, de conforto, né, de agilidade, de velocidade, isso mostra isso, né? Inclusive, leis sendo aprovadas, como a gente viu essa semana, e não vou entrar em detalhes, mas leis que legalizam o aborto, legalizam outras coisas. Isso aí só mostra uma sociedade que não quer pagar o preço para nada, né? Então, tudo bem, existe um sofrimento, e é verdade, de uma mãe, existe um sofrimento de uma menina que não estava pronta para aquele momento, foi fora da sua escolha, fora da sua decisão. Existe sim, mas o que é mais fácil? A gente matar alguém inocente e esquecer o problema? Ou é mais fácil a gente tratar o psicológico daquela pessoa, ajudar, mostrar que Deus tem um projeto, um sonho, de que alguém vai te ajudar, você não vai estar sozinha, pegar na mão dá mais trabalho. Pegar na mão, ajudar, dá mais esforço. Sabe? É um preço maior a se pagar. As pessoas não querem pagar preço nos dias de hoje. Sabe? Casamentos, namoros, amizades são fragilizadas nos nossos dias. Porque a gente não quer pagar preço, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer andar uma milha a mais, a gente não quer sair do nosso ego, do nosso conforto, né, da nossa razão. Não é verdade? É verdade. Mas eu vou te falar algo. Andar com Jesus tem um preço. Não seja enganado. Talvez você veja aqui essa manhã só para saber isso, só para lembrar disso. Andar com Jesus custa algo. Vou dizer mais. Custa caro andar com Jesus. Eu vou dizer mais. Custa tudo. Custa tudo andar com Jesus. Porque se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não vai ser o segundo. Não se engane. Não se engane. Tem gente que pensa que pode deixar Jesus lá para trás, nas prioridades da vida. Se Ele não for tudo, Ele não é nada. Se Ele não tiver a influência para você tomar uma decisão, decisões importantes da sua vida, em todas as áreas, se Jesus não tiver a maior influência, Ele não é nada para você, para mim. Ele não é nada. Existe um preço. E Deus tem grandes coisas para nós, para mim e para você. Grandes sonhos este ano. Deus está maior interessado em ver você se dar bem, em ver tua família ir bem, tua saúde ir bem, tua vida espiritual. Sabe, às vezes você está cansado de dar cabeçada, Deus está cansado de te ver dando cabeçada também. Primeiro, Ele já sonhava em te ver bem, antes de você mesmo, antes de mim. Mas existe um preço, né? Tem um post aí esses dias, nem sei falar direito, que eu não anotei aqui, mas me lembrei. Tem gente que fala, existe um preço, né? Existe um preço, como é que é?
cuidar da saúde existe um preço, né? Não cuidar da saúde te cobra um preço também. Alguém viu isso aí? Que preço você vai escolher? Sabe? Era uma coisa meio assim para te refletir. Cuidar do seu casamento custa um preço. Não cuidar do seu casamento vai te cobrar um preço também. E qual preço você quer pagar? Entendeu? É um pouco em relação a isso também. Mateus 16, Jesus falou algo. Mateus 16, 24. E nós vamos caminhando aqui. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está falando isso. Não sou eu, não é o pastor, não é um filósofo. É o Senhor da minha vida e da tua vida que está dizendo isso aí. Tem gente que, às vezes, uma palavra como essa assusta. Fala, não, eu tenho uma cruz para carregar, Deus tem um fardo para mim. Na verdade, não. Quando você está em Jesus, você descobre um prazer tão glorioso de viver a vontade de Deus, um prazer tão maravilhoso que nada se compara. E você precisar dizer não para alguma coisa, você diz com alegria, com coragem. Porque você sabe muito bem o que você está perdendo, mas você sabe muito bem o que você está ganhando com Jesus. O que você está caminhando para viver com o Senhor. Amém? Moisés deixou esse exemplo de coragem para Josué. E da mesma maneira, homens e mulheres da Bíblia deixaram esse exemplo de coragem para nós. Poderíamos falar de Gideão, poderíamos falar de Davi, poderíamos falar de um monte de gente, inclusive de Jesus, como lemos aqui. A pergunta é o seguinte: que exemplo eu estou deixando? Que exemplo você está deixando? Para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que convivem com você? Que exemplo você está deixando para a sua própria história de vida? Que exemplo de coragem nós estamos deixando? Nós somos aqueles que sabem que Deus tem algo muito bom para nós, mas está tão distante isso, quer saber? Vou pensar em outra coisa. Outra hora eu penso sobre isso, outra hora eu paro e reflito um pouco mais sobre isso. Vejo as promessas de longe, mas eu não vivo as promessas. Ou eu sou aquele que digo o seguinte: quer saber essa promessa de Deus para mim? Então vamos parar de andar, de dar voltas no ar e parar de correr atrás do vento. E quer saber, essa promessa é para mim? Eu vou viver essa promessa. O que eu preciso mudar na minha vida hoje para eu viver essa promessa? Que passos eu preciso dar para eu viver essa promessa? Que escolhas eu tenho que fazer para viver essa promessa? Quer saber? Eu vou anotar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai exigir um esforço a mais? Eu vou ter um esforço a mais. Claro, não vou deixar isso aí passar, não. Se é o que Deus tem para mim, se é o melhor, Ele prometeu para Josué: eu estarei com você, como eu estive com Moisés. Deus está com quem tem coragem. Deus está com aqueles que aceitam os desafios, com aqueles que honram ao Senhor e colocam como prioridade na sua vida. Deus está lá. Então, eu tenho uma certeza, posso não ter os recursos que eu preciso para viver este alvo, esse sonho de Deus na minha vida. Eu posso não saber exatamente o que vai acontecer amanhã ou depois, mas uma certeza eu tenho e você tem: Deus está conosco. Amém? Precisa de mais certeza do que isso? Se Deus estiver com você, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus estiver com você, os desafios vão glorificar a Deus. Se Deus estiver com você, as coisas vão acontecer. E eu vejo aqui na vida de Josué um grande segredo para viver essa força, essa coragem que Deus pediu a ele. E, consequentemente, estar no centro da vontade de Deus. Eu vejo aqui um único grande segredo. Josué 1:8, nós lemos, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Está falando da palavra de Deus. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, existe uma promessa aí: farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Você vai fazer prosperar o teu caminho, você vai ser bem-sucedido, porque Deus já tem uma palavra de bênção, Deus já tem um desejo de vitória para a tua vida. Mas quando você lê a palavra de Deus, medita nela, fala dela,
E não é só ler e falar e meditar, mas tem um objetivo nisso que diz lá, para você ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então você vai ser bem-sucedido, você vai ser próspero. Amém? Existe um poder na palavra de Deus. E este poder não está na pregação da palavra de Deus. Não, que heresia é essa? É verdade, o poder da palavra de Deus não está na pregação. Eu posso falar aqui 300 horas. O poder da palavra de Deus não está na sua meditação. O poder da palavra de Deus não está na sua exposição. O poder da palavra de Deus está na sua aplicação. Quando você entende, eu vou pôr isso em prática, na minha vida. Aí você não está sozinho. Aí Deus fala com você. Se precisar no meio do caminho, como Deus fez com Moisés, Ele te reanima, Ele realinha as coisas com você, Ele te dá a direção quando você se sentir fraco, porque você está o tempo todo aplicando a palavra de Deus, meditando, ouvindo a palavra de Deus. Que lugar a palavra de Deus tem na minha vida e na sua vida? Eu queria deixar essa pergunta para você. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem no teu coração? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus na sua semana? Pensa aí. Por que a palavra de Deus? Por que você está falando disso? Porque quanto mais perto eu estou da palavra de Deus, mais eu conheço quem Deus é. Quanto mais perto eu estou da palavra de Deus, mais eu estou perto do coração de Deus. Mais eu consigo pensar como Deus pensa. Quanto mais perto eu estou diante de Deus, mais eu consigo identificar mentiras do diabo e das situações externas. Porque vai vir algo nos meus olhos, vai vir algo nos meus ouvidos, eu vou dizer, espera aí, isso aqui não está na palavra de Deus. Isso aí é mentira. Isso aí é falso. Isso aí não está na palavra de Deus. Mas se eu não conheço, eu sou enganado. Se eu não conheço, eu dou credibilidade a vozes que não merecem a minha credibilidade. A que vozes você dá credibilidade? Fique com a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Esse ano nós começamos, inclusive, pelo aplicativo da igreja, lá um plano de leitura da palavra de Deus. Leia. Faça isso para a tua vida. Não faça para mostrar para o outro, ou não faça para provar para alguém. Faça porque você precisa. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso parar de dar cabeçada. Eu preciso parar de viver e não sair do lugar. Eu preciso. Eu preciso parar de pôr Deus em terceiro lugar na minha vida, porque eu já entendi que Ele não significa nada se eu fizer isso. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Amém? Nós vamos orar, e eu quero ler mais um versículo com você. João 12, 23 ao 27. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus, ele estava ali se sentindo apertado. Jesus fala tudo isso que falou, mas ele diz, é chegada a hora do Filho do Homem. Ele fala assim, o que eu vou dizer? Eu estou angustiado, a minha alma está angustiada, está difícil para mim. Mas o que eu vou falar? Passa de mim? Salva-me desta hora, Senhor? Ele falou, mas foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim para a terra, foi justamente para passar por essa hora. E ali estava a véspera da crucificação, a véspera ali dos guardas prenderem Jesus. Jesus se sacrificou. Jesus fez um pouco a mais.
Jesus foi constante. Jesus teve coragem. O que Deus está te pedindo hoje? Você sabe disso? Você já parou para pensar? Deus falou alguma coisa aí com você? O que Deus está te pedindo? Em relação ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, qual o preço? Qual é o preço que Deus está te pedindo para pagar? Para você viver o que você jamais viveu em 2021. Você vai viver coisas incríveis? Vai viver, eu creio nisso. Eu creio nisso. Se você não crê, eu creio por você. Você vai viver o melhor de Deus esse ano. Mas isso vai exigir de você um preço. Um preço. De buscar a Deus. De deixar coisas que precisam ser deixadas. Qual é o preço que Deus está te pedindo nessa manhã? Feche os seus olhos um minutinho. Faça uma aliança com Deus aí. Pense naquilo que Deus... Você sabe, você sente no teu coração que você precisa pagar. É um preço que você precisa pagar. E eu quero te falar uma coisa. Quanto mais perto você chegar desse preço, mais é certo que você vai viver o que Deus tem para você. Às vezes a gente bate na trave. E aí a gente vive também na trave. Aquilo que Deus tinha para nós. A gente vive de forma parcial. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor nesta manhã, nesse dia. Pai querido, nós fazemos uma aliança com o Senhor, Pai. Assim como Moisés, assim como Josué, assim como Jesus falou, Paulo e tantos outros. Existe um preço para nós pagarmos. O Senhor nos propõe um ano glorioso à nossa frente, um ano de mais de Deus para as nossas vidas espirituais, um ano de mais realizações na nossa vida profissional, de vivermos o céu na terra aqui na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, um ano de servir ao Senhor no ministério, um ano de bênçãos. Eu acredito nisso, meus irmãos também, Senhor. Mas eu creio também, porque o Senhor nos falou isso esse dia, que existe um preço, existe algo que nós vamos precisar ter, existe um esforço a mais que vai exigir de nós, para vivermos isso, para sairmos do lugar. Tem gente aqui, Deus, que entra ano, sai ano, faz promessa e não cumpre, e não alcança, porque não entendeu esse preço, porque não entendeu esse esforço a mais, essa constância, porque talvez entendeu a graça do Senhor errado. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, para vivermos o melhor do Senhor para nós neste ano. Nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, Senhor, mas nós vamos viver o que o Senhor sonhou para nós. Chega de nós estarmos à parte do que o Senhor está fazendo, chega de vermos algo bom acontecer na vida daquele outro e daquela outra, e nada acontecer na minha vida, na nossa casa, Senhor. Nós queremos te entregar tudo o que temos, tudo o que somos, em nome de Jesus Cristo. Você pode se levantar, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Senhor, nós nos rendemos, Senhor, nós nos prostramos à Tua vontade, Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos que o diabo perdeu para as nossas vidas neste ano, tudo aquilo que segurava as nossas vidas, tudo aquilo que estava retido nas nossas vidas, nós liberamos, Pai, liberamos a nossa confiança no Senhor, liberamos a nossa dependência, o nosso compromisso de pagarmos o preço, de buscarmos a Tua palavra, de aplicarmos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.